eu estar aqui. Boa tarde. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a Multivac, né? Parte de ventilação MPU. Meu nome é Maurílio Oliveira, eu sou engenheiro de aplicação da Multivac. Bom, vamos lá. A ideia é que a gente vai começar com uma programaçãozinha, só para a gente não se perder muito na apresentação, ver o que está acontecendo, né? Então, a gente vai começar falando um pouco da Multivac, dos 35 anos da empresa. Nesse tópico a gente vai falar um pouco da linha do tempo. A gente vai comentar um pouco sobre evolução de mercado, entender um pouco a nossa forma de ver, né, as mudanças que vem acontecendo no ar-condicionado, construção civil, alguns avanços normativos também, e, obviamente, comentar um pouco sobre duto. A ideia é trazer um case de sucesso bem interessante também sobre duto MPU, tá? Algumas oportunidades que a gente identifica, trazer algumas evoluções referente a produtos que a empresa vem trazendo para o mercado, fazer uma linha geral da nossa linha de produtos, né? Fazer uma imagem geral da linha de produtos e algumas obras de referência para registrar, tá? Bom, então vamos lá. Esse aqui é um ano muito importante para a Multivac, a gente está completando 35 anos, tá? Aqui no Brasil. A gente fala aqui no Brasil porque a Multivac ela começa um pouco antes, tá? Mas em 89 a Multivac é inaugurada, vamos dizer assim, numa Febrava, ali que começa todo o processo. Tem bastante acontecimentos dali para cá, de lá para cá, no caso. Mas eu vou dar uma puladinha, mas em linhas gerais, assim, alguns pontos importantes. A gente gostaria de registrar, por exemplo, o início dos testes do MPU, né? Vocês vão notar que o MPU começa a ser fabricado e tudo mais em 2018, 2008, 2009, mas aqui em 99 já tem os primeiros testes do produto no Brasil, tá? Ali naquele momento não guinou, não tinha fábrica ainda, então a questão de trazer produto painel de fora não é muito simples, né? Que você acaba trazendo muito, importando ar parado, né? Então acaba o custo do transporte fica muito inviável, mas já teve alguns primeiros testes, então tem obras desde essa época já com MPU no Brasil. Depois teve um ponto importante também ali em 2004, quando começa a nacionalização da linha AXC. A linha AXC é um ventilador muito importante na nossa gama de produtos, tá? Bom, vai acontecendo algumas coisas bacanas. Aqui em 2013, em 2010 é um ponto interessante também, que é logo que lança o MPU, a gente faz a primeira expansão na linha através de uma injeção de alta pressão. Até então se produzia em baixa, quando passou a produzir em alta, aumentou significativamente a qualidade dos painéis, tá? Em 2013 foi um ano muito importante. Nesse ano a gente começa a produzir os painéis MPU Clean, né, que é uma linha mais voltada para hospitalar. Ele tem uma das faces lisa e vem com bactericida permanente, e criado os dutos octogonais, que inclusive o case que a gente vai comentar é em cima desses dutos octogonais, tá? Em 2016 acontece a pentanização da linha, aqui através até para andar de acordo com o protocolo de Kyoto, Montreal, tudo mais, tinha a questão da pentanização que era obrigatória ser feita. A gente tinha até 2023, perdão, para terminar a pentanização. A gente fez isso em 2016 já, tá? Depois a gente lançou alguns produtos bem importantes também que hoje estão indo muito bem no mercado, que seria, por exemplo, o CVM, o VXM, tá? E agora, em 2024, a gente teve uma nova expansão da linha. Hoje aumentou em quase 50% a capacidade de produção e toda a cura do processo ficou controlada dentro da câmara de aquecimento. Isso, então, garante uma qualidade ainda maior dos painéis. Antigamente, era muito visual. A gente dependia muito de um departamento de qualidade para estar acompanhando isso. Hoje não. Hoje é 100% feito na linha de produção. Então, entra a bobina de um lado, sai o painel embalado, curado do outro, tá? Uma curiosidade, essa aqui é uma foto dos primeiros dutos flexíveis que foram produzidos. Esse material foi desenvolvido pela família de um dos diretores da Multivac, né? Existia até então os dutos semiflexíveis, né, à base de alumínio, e eles conseguiram fazer a junção com poliéster. Então esse produto é um produto raiz da Multivac, tá? A gente foi pioneiro nesse item. Bom, a ideia então é falar um pouco de evolução do mercado, discutir um pouco sobre isso, né? Aqui eu pego uma imagem, a ideia não é ficar falando muito da evolução do ar-condicionado com datas e tudo mais, mas a ideia é mais a gente compreender que o mercado ele muda. O ar-condicionado ele evolui e ele vai respeitando ali as fases e as necessidades de cada um dos momentos, né? Então a gente vai vendo coisas assim, que foram acontecendo, como por exemplo, desde a primeira, né, do primeiro equipamento lá em 1902, depois foi acontecendo marcos importantes em 80, 2000, daí por diante. Eu não vou ficar discutindo muito sobre isso, mas a ideia macro desse slide aqui
é trazer, no caso, o porquê que o ar-condicionado vai mudando. Obviamente a tecnologia muda, né? Isso é importante, a gente vai agregando coisas, mas a gente respeita outros segmentos, como por exemplo da construção civil. Aqui eu acho que é um fator bem importante, né? A gente vê avanços muito significativos na construção civil. Hoje em dia, os prédios cada vez mais são construídos de formas mais rápidas, tá? Então o tempo de instalação é muito importante, mas cada vez mais você tem menos fica estranho, mas cada vez você tem menos espaço para trabalhar, né? Então o peso, o espaço que você tem para trabalhar, tudo isso vai alterando muito a forma como a gente trabalha, que a gente monta os nossos sistemas, que a gente vai evoluindo os nossos processos. Então um pouco nessa linha, né? Cada vez mais a gente tem instalações rápidas, com menos geração de resíduo, tá? E a dificuldade de mão de obra. Então, baseado nessa evolução toda, a gente vai identificando outras evoluções, como, por exemplo, as questões normativas, que vão puxando cada vez mais alinhados para edificações mais eficientes, né? Com maior preocupação na qualidade do ar. Hoje em dia a gente tem normas muito bacanas. Recentemente, né, saiu a 7256, que dá uma boa parametrização na questão de filtragem de ar para ambientes e em busca de qualidade do ar. A 16401, que é uma referência para o ar-condicionado de um modo geral. Gostaria de destacar que, referente aos painéis pré-isolados, a gente tem normas também, dessa norma que é desde 2013, que é a 16235. Ela é uma norma específica para a construção de dutos a partir de painéis pré-isolados, e dentre outras. E vai acontecendo. Assim como a construção evolui, as normas evoluem, com os dutos também não é diferente, né? A gente fala de duto de alvenaria, desde a época da Roma Antiga e tudo mais, já tem relatos ali de canais onde você passa ar e tudo mais, para você conseguir alguma movimentação interna. Depois da evolução, né, depois que você sai da alvenaria, você vai encontrando sistemas mais interessantes, como por exemplo chavetados. A gente chega nos dutos flangeados, que foi um avanço bem bacana para o mercado como um todo. Os espiralados rígidos, né? Os soldados, os flexíveis em alumínio, depois os super flexíveis que eu comentei da Multivac, até que a gente chega nos painéis pré-isolados, tá? O MPU. E hoje a gente já identifica uma outra era do painel de novo, né? A gente já encontra uma repaginação no painel. O formato tradicional que a gente vê aí como um retangular, hoje em dia a gente tem os formatos octogonais, né? Que são dutos com mais laterais, que tem um apelo um pouco mais visual e um melhor fluxo de ar, digamos assim, tá? Bom, quais que são as características então desse formato de duto, né? Basicamente você tem uma questão estética. Lógico que a estética a gente discute um pouco, né? Porque o que é bonito, o que é feio é muito relativo, mas ele vem caindo muito no gosto, né? Quando esses dutos estão aparentes, então é um formato que traz um bastante agrado visual. A praticidade, né? Em diversas situações ele melhor se encaixa em treliças de telhado e tudo mais. Reduz a necessidade de reforços. Eu não sei aqui se algum de vocês já usou, mas quem já usou MPU sabe que a gente não altera a espessura do painel conforme a relação, né, dimensão e pressão estática. A gente muda a espessura do painel conforme o tipo de sistema. Se ele é para tomada de ar, ventilação, ou se ele é ar-condicionado, ou se ele está exposto ao tempo, isso vai alterando. Como que a gente faz para melhorar a relação dimensão e pressão no duto? A gente usa reforços internos. Quando você tem um duto com mais laterais, como esse caso, você tem passos menores, então você tem um duto mais estruturado. Com isso a gente conseguiu ainda um duto maior e ainda mais leve, por essa questão mecânica propriamente dita, tá? E, seguindo essa mesma linha, a gente consegue produzir dutos com 8 lados, porém com as tampas mais alongadas, transformando esses dutos em ovais, então, que é mais uma opção de arquitetura, né? E um outro ponto bacana também, você reduz a altura desses dutos. Então, quando você tem uma limitação no espaço para passar com esses dutos, você consegue trabalhar com eles no formato oval, tá? E lembrando, né? Um duto de seção circular, você tem um fluxo melhor do que um duto de seção retangular. Então, ele está mais próximo do circular, você acaba tendo um fluxo um pouco melhor ainda dentro do duto. Tá tranquilo até aqui, gente? Beleza? Bom, eu queria relatar um pouco um case de sucesso, que é de onde vem o MPU. Eu até fico bem feliz de falar disso daqui. Esse foi uma etapa, um processo todo que eu participei desde o início, isso lá em 2003, tá? Basicamente, o que aconteceu foi assim, a gente foi procurado por um projetista, foi especificamente assim, a gente não tinha nada para ter uma solução no primeiro momento, mas a gente foi procurado por um projetista, ele era responsável por essas duas redes
atacadistas, né? E ele nos trouxe uma situação. Eles tinham um problema de peso estrutural. Basicamente assim, eu registrei dois, né? Eu relacionei dois problemas aqui, o peso e a condensação, mas a busca inicial era peso, tá? Eles tinham um problema que a estrutura que se utilizava dentro dessas lojas para poder suportar o duto estava inviabilizando o sistema de ar-condicionado como um todo. Até então era bem tranquilo de ser resolvido, o MPU já viria com 1 kg por metro quadrado, daria bem certo. O problema todo é que eles tinham que passar por dentro das treliças desses telhados. Então um formato retangular meio que inviabilizaria, porque você teria que ter vãos, você tinha vãos pequenos, quando você faz isso no retangular, ele ia ficar muito pequeno. A ideia inicial do projetista seria fazer esse duto circular, né? De formato, ele nos procurou com o intuito de fazer um duto redondo. Essa foi a verdade, mas não tem como, tá? Para você fazer um duto redondo de MPU, você precisa de uma precisão muito grande, você precisa de maquinário, e o conceito de fabricação de duto é fazer na obra, uma coisa um pouco mais, digamos que artesanal. A gente tinha conhecimento, né, de possibilidade, em outros países existiam outros formatos de duto, né? Mas aqui a gente não tinha muita coisa ainda. Então eu peguei todas essas informações, foi eu quem fiz essa primeira reunião, levei para dentro da empresa e a gente começou a discutir um pouco, né? Qual que foi a primeira situação, assim, né? Quais que eram as dificuldades iniciais? Primeiro, a gente não tinha know-how nenhum de como fazer um formato diferente de duto. A gente não tinha ferramental nenhum também. A gente sabia que era possível, porque já tinha visto alguma coisa fora, né, na Itália, para ser mais exato, mas não tinha nada aqui, e falta de referência. Porque todos os documentos que nós tínhamos, todos os testes, todos os manuais para a fabricação de dutos, era tudo voltado para duto retangular. A gente, até mesmo a questão de quantidade de reforços e tudo do tipo, era voltado para duto de seção retangular. O que a gente tinha de positivo era que o projetista tinha um problema, ele precisava resolver aquilo, né, ele deu muita credibilidade, isso ajudou bastante nesse desenvolvimento. Nós tínhamos a confiança no produto, né? O produto já tinha vasta aplicação e a gente tinha certeza da possibilidade de transferência de conhecimento. O que nós fizemos então? Eu mesmo fiz um primeiro duto. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um duto com 8 lados, com uma faca errada, porque a gente tinha uma faca que foi produzida errada também. Era para ter sido feita a 45 graus, chegou na oficina uma faca com 30. Eu fiz um duto com 8 lados, com uma faca de 30, que tinha que ser com 22,5. Mas o duto fechou. Como ele é um pouco flexível, né? Ele é um pouco macio, a gente conseguiu fechar o duto e meio que atendeu ali aquele primeiro formato. Levamos para eles, eles aprovaram a ideia, gostaram, já de cara assim do aspecto visual, do peso e tudo mais. E nasce o duto octogonal a partir daí. Com essa aprovação inicial, aí a gente foi atrás de documentação, aí a gente foi atrás de ferramental e descobrir como que se fazia de fato e como que treinaria essas pessoas para que fizesse isso em campo. Tá? Até tem uma curiosidade, a primeira ideia quando a gente fez, porque basicamente era o seguinte, né? Essas lojas, elas saem com uma máquina em linha reta, não tem curva, não tem muita coisa. Então ele tem 3 ramais de duto. Um primeiro, reduz para um segundo, reduz para um terceiro. A gente não tinha muita ideia de como fazer essas reduções. A ideia seria fazer uma tampa cega nesses dutos e saírem com um duto menor de dentro deles. Muito parecido com aquelas reduções telescópicas, eu não sei se vocês já viram isso em duto circular, mas eles saem um de dentro do outro. Eu não fiquei muito contente com aquilo, aí eu comecei a olhar também, faz muito sentido, é uma obviedade, né? Se você reduz todos os lados iguais, é só você achar o centro e teoricamente você consegue fazer a redução, e foi o que aconteceu. Dali a gente começou então ao processo como um todo. Desse primeiro trabalho, o que a gente encontra de resultado de cara? Primeiro a gente teve a redução na estrutura do telhado, que era o foco principal. Então eles saíram de um cálculo estrutural de 5,2 kg por metro quadrado, que era considerado, para 1,1. Tá? Então reduziu ali significativamente, em torno de 20% do peso que inicialmente seria colocado. Um segundo problema foi a condensação. Eles utilizavam dutos de seção circular e não tinha isolamento. Tá? É possível isolar, mas não se fazia isolamento. A gente tem relatos de obras dessa mesma rede, tá? Por instaladores que, quando davam excesso de condensação, porque aquela teoria, né? O duto está dentro do ambiente, não precisa de isolamento, é meio confuso. Daqui a pouco o André vai fazer uma palestra sobre isolamento térmico, ele vai mostrar para vocês que não é bem assim a regra. Mas o que acontece? Você tem o ambiente climatizado e uma massa de ar quente que sobe. Então, no envolto da tubulação, né, dos dutos, ela fica uma massa quente. O que eles faziam? Furavam os dutos, literalmente.
Então vazava uma parte do ar, baixava a temperatura no entorno do duto, controlava a condensação. Então esse problema foi solucionado porque o painel já é pré-isolado. Um maior aproveitamento então dessas máquinas, dessa carga dessas máquinas, tanto por vazamentos de montagem, quanto por esse desperdício conhecido e requerido, vamos dizer assim. O tempo e o custo das instalações, eles trabalhavam em torno de 45 dias, era previsto 45 dias para a montagem de uma loja. Hoje eles trabalham com 22 dias. Isso um pouco se dá também por uma outra etapa de um processo que a gente incluiu no fornecimento. Um time menor de mão de obra, era menos gente para movimentar, muito mais leve, é muito mais fácil você montar. O fluxo do ar, esse fluxo do ar não necessariamente comparado às lojas, tá? Comparado a um duto retangular. Como eu disse, um duto de seção circular, você acaba tendo um fluxo melhor. Uma qualidade no aspecto visual, isso muito se dá por uma questão desse fornecimento que a gente passou a fazer fornecimentos automatizados dos cortes. Então, a gente manda as faixas cortadas para as obras. Então, chega uma precisão infinitesimal ali, o cara só vai, fecha, faz as reduções, as chegadas das máquinas e os colarinhos das grelhas e está montada a loja, tá? E um maior aproveitamento do material baseado nesses planos de corte que faz automatizado. Então, muitas vezes, a faixa de um duto melhor se encaixa no plano de corte em outro duto. Então, a gente vai fazendo isso, você consegue um aproveitamento muito grande do material. Esse, mais ou menos, é o aspecto visual do plano de corte. Quando chega uma obra para a gente identifica aquilo circular, transforma para o octogonal, tá ok? Vê o melhor aproveitamento, manda para fazer a aprovação, aí tem que o cliente tem que dar um ok, né, se ele concorda com essas medidas. Essa é uma máquina que faz o corte dela, tá, basicamente. As faixas vão nesse formato. Muitas delas, obviamente, vai um pouco das medidas, tá? Mas muitas delas não são separadas, elas vão só cortadas, chega em campo, o cara só precisa virar, nem precisa aplicar fita, só adesivação e colagem. E aqui vai tudo tagueadinho. Então chega pro cara, ele sabe qual que é cada pacote de cada medida. Tá legal? Qual que é a situação atual desse case que começou lá atrás em 2013, tá? Hoje, só referente ao açaí, eu nem estou considerando atacadão aqui, nós temos, eu coloquei mais de 210, mas eu levantei essa semana, nós temos 219 lojas prontas, cada loja tem em torno de 350 toneladas de refrigeração, tá? Alguma coisa próxima a quase 2.000 metros quadrados de duto. Hoje é uma solução que foi replicada para muitas outras redes, como por exemplo, Rede Savem Água, Tacarejo, Mix Mateus, entre outros. Eu acredito que em redes supermercadistas o MPU é o produto mais forte de utilização de dutos hoje, tá? Eu estou um pouco ofegante, que eu estou finalizando uma gripe, cara, tá difícil. O cigarro também pesa um pouco. Tem que falar a verdade, né? Uma guinada no mercado com um novo formato de dutos também, tá? Então, isso aqui trouxe uma nova possibilidade para o mercado. E é uma aplicação que vem acontecendo em diversos outros segmentos de obra. A gente começou a fazer isso. Primeiro foi meio sem pretensão, foi para resolver um problema, mas hoje a gente identifica muitos escritórios comerciais, muita questão de arquitetura de fato empregado. Então o arquiteto vem gostando bastante utilizando esse formato de duto. Esse era o case que eu queria apresentar. Aí aqui a gente vai começar a falar um pouquinho sobre algumas situações... desculpa. Perdão. Aqui tem algumas fotos, né, de obra instalada. Isso daqui, por sinal, sou obrigado a reconhecer que é quase que uma aberração, assim, né, numa questão de engenharia, tá? Eu não sei se isso aqui vai dar o melhor fluxo de ar, mas para mostrar a versatilidade do produto, eu achei sensacional. Então você vê a quantidade de curvas que é feito. Muitas vezes me questionam, mas dá para fazer curva? Não, dá para fazer tudo, tá? Então essa aqui é uma imagem que o cara fez uma porção de curvas ali, algumas transformações, muitas vezes conexão de retangular, e essa aqui é uma parte do processo de montagem, tá? Muitas vezes é feito ramais de 10 metros no chão e sobe de uma única vez. A gente fez um cálculo estimado assim, proporcional, um duto com 1,5 m, 1,20 m de diâmetro, ele passaria dos 220 quilos, alguma coisa do tipo, com 10 metros de comprimento, tá? E é montado de uma única vez. Bom, mudando um pouquinho de tema agora, pensando então em oportunidades, né, que a gente queria discutir um pouco mais algumas coisas. Senhores, de verdade, eu não estou aqui para inventar roda, nem para trazer alguma grande resposta para ninguém, mas a discussão maior
alguns pontos assim que a gente vem se incomodando, né? A gente ouve muito que o mercado está mudando, está difícil, é muita concorrência, é muito não sei o quê. E o que eu mais me pego vendo é assim, poxa vida, será que nós estamos aproveitando o que nós mesmos recebemos de um projeto? Será que a gente está ofertando, de fato, a tomada de ar correta quando você recebe um sistema, sei lá, de VRF ou split, coisa do tipo, né? A gente vem no mercado numa busca incessante ali por eficiência energética. Será que a gente está buscando os equipamentos que vão te dar um melhor resultado com, sei lá, motores eletrônicos, por exemplo, dentro da gama toda, filtragem correta, né, os sistemas independentes para a tomada de ar? Até foi curioso, a primeira palestra do dia de ontem, o Arnaldo, o presidente da Brava, ele apresentou exatamente esse gráfico, que obviamente eu peguei de um dado da Brava, né, e mostra o tamanho que estão os mercados hoje. O mercado está bem misto, né? Você vê assim, hoje já o VRF é maior do que o sistema, né, do que o mercado de água gelada como um todo. Então assim, existem muitas oportunidades. A pergunta toda é, será que nós estamos aproveitando melhor? A minha ideia aqui é trazer algumas possibilidades, então, de alguns produtos que a gente fornece que complementam as aplicações de ar-condicionado como um todo, tá? Se você olhar um sistema como esse que eu comentei, de cara a gente entra de ponta a ponta num sistema de tomada de ar com equipamentos já com filtragens, tá? Então, por exemplo, esses daqui são sistemas que já vêm com o filtro embutido, o motor do tipo Plenum Fan, atenuação acústica, tá? Toda a parte de dutos, como eu explanei aqui, de MPU, os reguladores de vazão, né, no caso, as grelhinhas ali para regulagem de vazão de insuflamento, de tomada de ar, todos os colarinhos, dutos flexíveis, juntas, e daí por diante, entre outras coisas, isso daria para fornecer um sistema desse tipo. Bom, e pensando um pouco na evolução então dos equipamentos, eu queria destacar algumas coisas, como por exemplo, hoje a gente está com uma linha bem moderna, tá? Grande parte da nossa linha, eu diria que 95% da linha hoje já tem tanto AC quanto EC, inclusive algumas famílias só com motores eletrônicos, que vai te propiciar a maior possibilidade de controles, inclusive por sensores de CO2, diferencial de pressão ou modulação com sistemas de automação já existentes no prédio, tá? Melhoria da eficiência dos equipamentos, né? Motor eletrônico tem menos perdas embutidas nele, então você acaba tendo um melhor rendimento, até o comportamento gráfico da curva de vazão e pressão é muito interessante. Sem falar em fluxos bem arrojados, que a gente vem cada vez mais discutindo, para chegar em equipamentos menores, com melhor fluxo, mas sempre tentando respeitar as obrigações de velocidade e tudo mais dentro dos equipamentos, tá? Então, sobre alguns produtos importantes que eu queria destacar, eu queria começar com o CFM, tá? Esse aqui é um cara que ele é pensado para sistema de tomada de ar exterior independente. Então, quando você tem ali um sistema de split ou um VRF, você vai precisar fazer a tomada de ar, ele já vem com os filtros. Esses filtros eles foram calculados de forma a ter a área necessária para te dar a velocidade correta de filtragem. Gente, eu queria destacar uma coisa aqui está com motor também, tá? Não adianta você ter uma caixa de ventilação linda, com uma vazão ótima, mas com um filtro minúsculo. Senão você vai ter a velocidade do ar de filtragem tão alta que o filtro de fato não vai funcionar. Você vai ter simplesmente o filtro ali, mas que ele não vai estar operando da forma correta, tá? Esse cara não, ele foi pensado, inclusive o formato dele de cunha, ele melhora o fluxo, mas é mais para te dar essa área de filtragem necessária. Ele vem em dois tamanhos, né? Ele pode ter dois tamanhos, de 500 ou de 1000. A nomenclatura do ventilador é correspondente à vazão dele pós-filtro, tá? Esse é um cuidado que a gente tomou também. Baixo nível de ruído, com atenuação acústica, então, né? Possibilidade de escolher graus de filtragem, ele sai da fábrica com filtro G4 M5, mas você pode trabalhar com F8, F9, tá? Dependendo de alguma coisa, até para entrar com um filtro um pouco mais fino, a questão toda é a relação de quanto você está perdendo de pressão e o quanto vai te sobrar de vazão. Então é que chega num determinado limite que já não vale mais a pena, você tem que entrar com um gabinete um pouco maior, tá ok? Por ser em linha e ser do tipo Plenum Fan, ele não tem posição de instalação, ele pode ser instalado tanto na horizontal quanto na vertical, e esses caras já podem vir tanto EC quanto AC, tá? Esse aqui é um outro equipamento bem legal que a gente desenvolveu. Inclusive, esse equipamento ganhou um selo de inovação da empresa, tá? Esse é um desenho patenteado pela Multivac. Aqui, basicamente, a gente usa um conjunto motores. A gente conseguiu colocar 4 motores em paralelo. Lembrando que motores em paralelo você pode somar as vazões,
Motores em linha você aumenta a pressão, então a gente tem a somatória de vazão dos conjuntos motores, porém num fluxo em linha. Isso torna ele muito versátil, porque você também não tem a questão de posição dele, ele pode trabalhar tanto no horizontal, vertical, de lado, não importa, tá? E a gente encontrou uma ótima relação de dimensão. Então, com mais motores eu consigo aumentar, alongar a minha caixa, mas reduzir a altura dela, que é o grande problema que a gente identifica. Essa família vai de 1.800 a 6.000 metros cúbicos por hora, tá ok? E também tem nas versões tanto AC quanto EC. E hoje em dia a gente lançou mais dois equipamentos, né, uma linha nova de ventilação, que é o VXM. Esses equipamentos vão até 20.000 metros cúbicos. Tá? Então a gente hoje tem equipamentos de 60 a 20.000 metros cúbicos hora na nossa linha de fornecimento. Tá, ok? Esse equipamento ele só é fornecido com motor eletrônico. Ele é um motor do tipo Plenum Fan, então também não tem sentido, tá? Ele pode ser tanto na horizontal quanto na vertical, e ele já vem preparado então para qualquer tipo de automação que você venha fazer. Essas são as linhas mais tradicionais, mas acho que vale a pena comentar, né? Então tem a linha turbo, entrou na linha turbo agora os ventiladores 250 e 315, acho que você deve ter usado bastante esse equipamento, ele é um clássico de mercado, né? Ele é um axial cônico, vamos falar assim, é o que a gente chama de helicocentrífugo, né? Ele tem um baixo nível de ruído proporcional à vazão e à disponibilidade que ele te dá. Pode ser utilizado em série ou paralelo, mantendo aquela regra que eu acabei de comentar. Que paralelo ele vai somar vazão, em série ele aumenta a pressão, tá? Mas esse aumento de pressão ele não é linear, tá ok? Pode ser usado como buster em linhas também, até por essa aplicação. Ele vem com duas possibilidades de ligação, isso aqui é bem interessante. Então você tem ajuste de equipamento, obviamente dois ajustes, mas você tem duas possibilidades de ligação sem acoplamento de nenhum outro acessório, nenhum tipo de regulador, nenhum tipo de nada do tipo. Um excelente custo-benefício, e agora entrou na linha também o mesmo equipamento, só que com atenuação acústica, que era um apelo de mercado. Eles chegam até 1.900 metros cúbicos por hora, tá? Os ventiladores HC, esse daqui também é um sistema centrífugo, também é um sistema em linha que a gente fala, mas ele também, diferente do turbo, ele vem com um motor do tipo Plenum Fan, tá? Bem interessante. Tem o balanceamento eletrônico e isso isenta a vibração no conjunto rotor, tá? Então tende a dar um melhor conforto acústico também. Os microventiladores para sanitários, né? Então tem toda a linha Muro Plus Style. Basicamente são esses três caras, e agora a gente está trazendo um lançamento que inclusive a gente está disparando agora de fato, tá? Até começa a ser vendido no mês que vem, que é o novo Muro Plus, o novo Muro e o novo Muro Plus. Eles vêm com motor eletrônico, isso é bem interessante porque você acaba tendo um menor consumo e uma maior durabilidade desses motores. Ele já vem bivolt, tá ok? E com válvula anti-retorno. Isso daqui mitiga o risco de você ter o retorno de ar quando os equipamentos estão desligados, tá? Isso aqui ajuda bastante, principalmente quando você tem mais de um equipamento ligado numa linha só de duto. Isso pode ajudar bastante, tá? Menor consumo, então ele tem as vazões disponíveis de 96 a 340 metros cúbicos por hora. Bom, aqui eu queria fazer alguns registros de algumas obras de referência e participações da Multivac no mercado. Então, aqui eu queria destacar duas obras que foram destaques na SMAC, o Hospital São Luís, tá, em 2023, o Hotel Comandatuba em 2012, tá? E aqui algumas relações de obras que a gente atua, então hospitalar, varejo, indústria, igreja, tem algumas obras fora do país também, a gente atende do Panamá para baixo, tá? E essa lista vai crescendo. Senhores, o que eu me preparei para falar foi mais ou menos isso. Eu queria abrir um espaço se alguém quiser fazer alguma pergunta, dúvida. Se não, meu muito obrigado a todos.